Então, bom dia. Hoje nós temos o prazer de ter a doutora Ana Carolina Nakamura Tomo. A doutora Ana, ela fez a faculdade aqui conosco, na FAMEP, São José do Rio Preto, e depois fez a residência de clínica médica, depois a residência de nefrologia. A doutora Ana está extremamente sempre engajada os agudos, principalmente. Ela faz parte aqui da equipe de nefrologia do Hospital de Base de São José do Rio Preto e faz a parte dos agudos, juntamente com o doutor Emerson, o doutor Rodrigo, aqui conosco. E a doutora Ana hoje vai falar sobre a injúria renal aguda associada à sepse. A doutora Ana também está muito engajada faz parte do membro do Comitê de Jovens Nefrologistas da SBN, então está sempre levando as novidades, está sempre colocando atualizações para nós. Então, hoje, com muito prazer, nós recebemos a doutora Ana para falar para a gente sobre esse assunto tão importante. Muito obrigada, doutora Maralice. É sempre uma honra dar uma aula para os residentes e nessa instituição que tanto me ensinou e me ensina até hoje, na verdade. Então, o tema que me coube foi IRA associada à sepse. Só um minuto, pessoal. Só vai ter que passar para mim. Então, no roteiro da aula, a gente vai discutir um pouco as definições. Vamos falar um pouco da epidemiologia. Eu vou tentar simplificar um pouco a fisiopatologia para os residentes, tá? E vamos depois discutir um pouquinho o tratamento. Acho que passou tudo, doutora, era a questão de pergunta. Só ficar aqui, só em cima da tela. Deixa eu ver. Não, pode deixar. Pode passar, doutor. Então, a definição de sepse, pelo terceiro consenso internacional de definição de sepse e choque séptico, é definida como uma disfunção orgânica com risco de vida, causada por uma resposta desregulada do hospedeiro à infecção. Como vocês sabem, a gente usa o SOFA, o score SOFA, numa pontuação maior ou igual a 2, com um quadro de infecção. Para os alunos e para os residentes de clínica, então, para a gente mostrar, o SOFA Score, ele leva em consideração a disfunção de vários sistemas, tá? Entre eles o respiratório, o de coagulação, levando em consideração as plaquetas, o hepático, cardiovascular, sistema nervoso central, e não podia faltar o renal. E definindo também para os alunos, injúria renal aguda, pelo CADIGO de 2012, elevação de creatinina sérica em um valor absoluto de 0,3 em até 48 horas, ou um valor proporcional de elevação de 1,5 o valor basal dentro de 7 dias, ou a redução do volume urinário menor que meio ml/kg por pelo menos 8 horas. Ou, desculpa, 6 horas. E aqui uma publicação recente, agora de 2023, tá? Do grupo ADOC, tentando definir IRA associada à sepse. Então, para eles, IRA associada à sepse é uma IRA que se desenvolveu até 7 dias do diagnóstico da sepse, e claramente está associada a ela. E aí ele faz uma outra definição, que seria a IRA induzida por sepse, tá? Seria um subfenótipo dessa IRA associada à sepse, cujos mecanismos por sepse causam os danos renais diretamente. Então, aqui, por exemplo, eu vou excluir aquele paciente que tem uma sepse, mas está usando um antibiótico necrotóxico, por exemplo, que eu não consigo atribuir a IRA somente à sepse, mas existem outros mecanismos associados, ou, por exemplo, uma síndrome compartimental abdominal associada, tá? Então, a IRA induzida pela sepse seria exclusivamente relacionada à sepse.
Além disso, esse trabalho também vem tentar dividir temporalmente a ira associada à sepse. Ele divide, como acontece entre o primeiro e o sétimo dia, ele denomina precoce, aquela ira que acontece nos 2 primeiros dias, e uma ira tardia, que acontece a partir do terceiro até o sétimo dia. Em relação à epidemiologia, vocês veem no dia a dia a sepse, né? Não precisa nem discutir o quanto é importante. Tanto é importante que a OMS faz um relatório mundial em 2017, tá? Demonstrando que o mundo teve aí quase 49 milhões de casos em 2017, em que teve atribuição de 11 milhões de mortes nesse ano, gerando, de todas as mortes mundiais, então 20% dos óbitos foram associados à sepse. Além disso, dos sobreviventes, 1/3 morre em um ano, tá? E tem uma taxa de internação de 40%. Quando a gente vai falar, então, de epidemiologia de sepse e IRA, o que a gente tem, esse aqui é um estudo clássico, tá? Que foi analisar a IRA em várias unidades de terapia intensiva no mundo. Eles avaliaram mais de 97 unidades de terapia intensiva, vocês podem ver que tem todos os continentes. Avaliaram mais de 1.800 pacientes e encontraram uma incidência de IRA de mais de 57%. Tá? E aí, quando a gente vai ver a etiologia da ira, a sepse é a mais importante, gerando aí mais de 40% dos casos. E quando a gente vai ver a mortalidade de ira e sepse, o que acontece? Essa aqui é uma revisão sistemática de análise de 47 estudos, tá? A gente, quando tem ira e sepse, a mortalidade em unidade de terapia intensiva chegou a 46%. A mortalidade intra-hospitalar a 50% e a mortalidade em 90 dias a 65%. Então, assim, a gente percebe que realmente são duas entidades separadamente muito graves e que, quando se associam, geram uma letalidade ainda maior. Em relação à fisiopatologia, a gente sabe já, todos vocês, que existe uma interação fisiopatológica entre a sepse e a ira. Antes, eu vou explicar um pouco mais historicamente como é que era a fisiopatologia, como se pensava, tá? A gente sabe que existe uma hipotensão sistêmica nos pacientes sépticos, tá? Isso se dá aqui, essa imagem mostra o fisiológico. Então, eu tenho um débito cardíaco e eu tenho a resistência vascular. Isso gera uma normotensão. Quando eu tenho um quadro séptico, a gente sabe aqui embaixo, que eu tenho perda desse tônus vasomotor, e se eu acabasse tendo o mesmo débito cardíaco, eu geraria essa hipotensão, tá? A gente já sabe que a hipotensão aumenta a mortalidade. Esse é um trabalho do professor Jean-Louis Bisson, mostrando que, principalmente, olha, se vocês olharem cada cor em relação à pressão que o paciente permaneceu, a mortalidade no UTI e as horas que vão passando. Se a gente pegar o grupo mais grave aqui em rosa, que teve PAM menor que 55, ao longo do tempo, se você for ver, a mortalidade dele é super alta. E a partir das 8 horas, eu nem tenho nenhum paciente, porque eles morreram todos até 8 horas na terapia intensiva. E aí, o primeiro modelo que a gente tem, para tentar explicar a fisiopatologia da ira na sepse, é um modelo baseado em choque hipodinâmico. O que aconteceria? Eu tenho, então, a indução da vasodilatação por óxido nítrico, e isso faria com que eu tivesse ativação dos barorreceptores. Isso faria com que eu tivesse aumento ativação do sistema renina-angiotensina, do sistema simpático e liberação de ABH. Isso faria com que eu tivesse, então, um quadro de vasoconstrição renal, na tentativa ainda de reabsorver sódio e água. Só que esse é um trabalho divisor de águas, tá? Publicado em 2006 pelo professor Langenberg, do grupo do professor Bellomo. O que eles fizeram? Usaram um modelo experimental de animais de grande porte, eram ovelhas, e induziram sepse colocando uma infusão de E. coli diretamente na corrente sanguínea dessas ovelhas. O que eles perceberam? Era esperado,
né? Aqui na linha preta a gente tem a infusão. Então, eu tenho realmente diminuição da pressão arterial média, que a gente viu que acontece. Mas aí eu tenho aumento dos batimentos cardíacos e eu acabo tendo, na verdade, um aumento do débito cardíaco desse paciente. Do ponto de vista renal, o que eles encontraram? Que, ao invés do que a gente estava pensando que acontecia uma vasoconstrição renal, o que acontece, na verdade, é um aumento do fluxo sanguíneo renal, que a gente pode ver aqui. E isso, só que, ao mesmo tempo que eu tenho um aumento do fluxo sanguíneo renal, eu acabo tendo uma diminuição da filtração, da fração de filtração. E por que isso acontece? Vamos ver mais para frente. E isso, a redução da fração de filtração acaba levando, então, à elevação da creatinina e a diminuição do clearance de creatinina. Esse também é um outro modelo experimental semelhante, demonstrando a mesma coisa, tá? Em azul a gente tem aqui, ó, aqui é o momento da infusão do bolo G. coli. Em azul a gente tem, então, a pressão arterial média, e a gente percebe que cai ao longo do tempo. E, assim como o batimento cardíaco se eleva, o débito cardíaco também, aqui demonstrado em preto e vermelho, respectivamente. E aí, quando a gente vai avaliar de novo o fluxo sanguíneo renal, o que a gente percebe? Que, diferente do que aquele modelo anterior, que era um modelo hipodinâmico, a gente percebe que, na verdade, é um choque hiperdinâmico. Isso vocês agora estão cansados de saber já, e a gente bate na tecla, tá? Então, eu tenho aumento do fluxo sanguíneo renal. Se eu aumento o fluxo sanguíneo renal, por que será que cai a minha fração de filtração? Né? Uma teoria é de que aqui eu tenho glomérulo normal, certo? Mas no glomérulo com sepse, eu tenho uma vasodilatação realmente da arteriola aferente e eferente, mas essa vasodilatação é mais importante na arteriola eferente, fazendo com que eu tenha uma diminuição da pressão hidrostática intraglomerular e acabando diminuindo a minha taxa de filtração, tá? Além disso, então, aqui na imagem 1 eu tenho o glomérulo normal, na 2 eu tenho, então, esse momento de vasodilatação renal mais importante na arteriola eferente, tá? E além disso, eu tenho shunts, tá? Nesse momento. Por que a anatomia renal me favorece a ter shunts? Porque eu tenho íntima ligação das artérias com as veias. Aqui, na imagem B, a gente pode ver que a artéria é até abraçada pela veia, praticamente, na anatomia renal. Diferente de outros órgãos, aqui representado pela musculatura esquelética, por exemplo. E isso, num contexto de vasodilatação, faz com que eu aumente, consiga fazer essa transferência de oxigênio, por exemplo, essa passagem da artéria para a veia, que seriam shunts. Falando, então, histologicamente, por que será, então? Será que pela histologia, até a doutora Maria Alice vai dar um real bem? Histologicamente, será que a gente conseguiria, então, explicar por que piora a função renal na sepse? Esse aqui é um trabalho com 27 pacientes que foram a óbito por conta de sepse e tinham IRA nesse momento, tá? Eles foram biopsiados, uma média de 33 minutos pós-morte, e as lâminas foram analisadas. O que eles viram? Aqui, em relação a marcadores inflamatórios. Então, eles dividiram em glomérulos e túbulo interstício. A gente pode perceber que, realmente, na parte glomerular, a gente tem aumento de neutrófilos no grupo sepsis, a gente tem aumento de macrófagos no grupo sepsis em relação ao controle. Já no campo túbulo intersticial, a gente percebe que tem essa diferença realmente só de neutrófilos. Os outros marcadores vieram bem semelhantes ao grupo controle, tá? E aqui, bem semelhante, então, com marcadores de reparação tecidual, apoptose e depósito de fibrina. A gente percebe que tanto na parte glomerular quanto na parte intersticial, os pacientes sépticos não têm um aumento tão importante. Então, dessa vez, a doutora Maria Alice não conseguiria ajudar muita gente no sentido da fisiopatologia da sepsis associada à IRA.
E aqui eu acho que é o que fica mais confuso para vocês, né? O papel dos dumps e dos pumps. O que seriam isso? Os dumps são os padrões moleculares associados ao dano. E os pumps são os padrões moleculares associados ao patógeno. Tá? No contexto inflamatório, isso está na circulação sanguínea. Esses pumps e dumps, eles caem ali no glomérulo e são filtrados, tá? Assim como eles continuam pela arteríola eferente e correm ali no vaso peritubular. Esses dumps e pumps, o que eles vão fazer? Eles ocupam os receptores Toll-like 4, que estão ali na porção S1 do túbulo proximal, tá? Eles ativam, então, a cascata inflamatória dessa própria célula, tá? E eles fazem, via paráclida, tá? Uma sinalização de apoptose celular dos próximos segmentos tubulares. Tudo bem? Gente, se tiverem dúvida e quiserem interromper, tá? Fiquem à vontade. Ao mesmo tempo, aqui está exemplificado, mas eu vou mostrar aqui melhor, tá? Esses dumps e pumps também correm através da arteríola deferente e também correm nos vasos tubulares. Aqui, o que acontece, então? Esses dumps e esses pumps, eles vão fazer, então, a diferenciação e a ativação de células inflamatórias. E vão ativá-las, fazendo com que essa migração ocorra para o interstício e acabem atacando as células tubulares. Tudo bem? Dentro da célula, então, o que vai acontecer? Assim que eu tenho, então, a ativação e a sinalização dos receptores Toll-like receptor, eu acabo tendo, então, uma proteção, digamos, para o organismo. Eu tenho uma reorganização energética do metabolismo. Isso acontece principalmente via mitocondrial. Então, a mitocôndria entende que eu tenho um desbalanço energético, tá? E aí, o que acontece? Eu acabo fazendo essa desregulação, eu tenho outras prioridades para a utilização energética, então, eu acabo tendo a mitofagia, tá? O que é? Nada mais é do que a apoptose da mitocôndria, tá? Só voltando aqui, ó. E aqui eu tenho, ó, eu acabo tendo, como eu tenho perda dessa função de reabsorção celular, eu acabo tendo mais sódio e cloro dentro desse túmen, desse lúmen. Esse cloro, quando chega lá no túbulo distal, na mácula densa, o que ele faz? Ele faz um feedback. E aí, o que acaba fazendo? Uma vasoconstrição da artéria aferente, que a gente viu lá no começo, que a vasodilatação da eferente é mais importante do que da aferente. Tudo bem? Os meninos que assistiram já a aula de IRA do ano passado, é nesse momento aqui que eu tenho, então, a parada do ciclo celular, por conta da mitofagia, que eu tenho os dois marcadores, o TIMP2 e o GFBP7, tá? Que é comercialmente o NephroCheck. Esse marcador é um marcador mais precoce, tá? De injúria. Aqui, então, para exemplificar, a gente tem um trabalho, então, com murinos, né? Que foram injetados lipopolissacarídeos e foram biopsiados 18 horas depois. Essa aqui é a microscopia eletrônica, demonstrando, então, o grupo controle com as mitocôndrias, a gente consegue ver bonitinhas, do jeito que a gente conhece, tá? E nesse grupo sepsis, a gente percebe que eu tenho essa perda, né, da conformação normal da mitocôndria e a vacuolização das mesmas. Falando, então, já... alguma dúvida de fisiopatologia, gente? Não? Então, tá. Falando, então, um pouco de tratamento, o tratamento se baseia assim, não existe um tratamento específico para a ilha, como todo mundo sabe. Se baseia nos dois pilares, então, de manejo da sepse e manejo da ilha. O manejo da sepse, como vocês sabem, então, a sepse e o choque séptico são emergências médicas
E nós recomendamos, desculpa, então, essa aqui é a recomendação do Surviving Sepsis Campaign, que eles são especialistas em sepsis e se reúnem a cada 4 anos. A última, então, é de 2021. E as recomendações que o mundo segue vem através deles, tá? Então, sepsis, choque séptico são emergências médicas e nós recomendamos que o seu tratamento seja iniciado prontamente. Pacientes com choque séptico ou hipoperfusão que recebam pelo menos 30 ml por quilo de cristal em até 3 horas. Isso aqui a gente discute, existem novos trabalhos, tá? Mas pelo menos aqueles que têm sinal de hipoperfusão, como lactato maior que 4, ou pressão arterial média menor que 65, devem ser ressuscitados dessa forma. Para gente que tem pacientes, por exemplo, com doença renal crônica, anúricos, pacientes com insuficiência cardíaca, talvez seja uma infusão muito grande, e os pacientes acabam ficando congestos. Então, nesse momento, às vezes, é aquele liberamento que vocês fazem, reavaliar, infundir e iniciar a droga vasoativa mais precocemente. Além disso, é recomendado, tá? Uma coleta de cultura, incluindo hemocultura, de acordo com a suspeita clínica. Então, se eu acho que é sepse abdominal, se a gente tentar drenar o abscesso, coletar uma cultura, se eu acho que é uma sepse urinária, eu tentar coletar uma cultura, uma urocultura, tá? Antes da administração do antibiótico, mas isso não pode atrasar o antibiótico por mais de 45 minutos. E aqui, então, qual é a recomendação de início de antibiótico terapia? Tá? O que eles recomendam? Eles dividem em sepse definida ou provável e sepse possível, tá? E a presença ou ausência de choque. Uma vez que eu tenho choque e a vida do paciente está em risco, a recomendação é sempre iniciar a antibiótico terapia na primeira hora, tá? Se eu tenho uma sepse realmente definida ou provável, a história do paciente é muito compatível, a gente vai começar o antibiótico. Naqueles pacientes que têm sepse possível e que não têm choque, eu posso reavaliar, não iniciar antibiótico terapia num primeiro momento, tá? E reavaliar, retirar a história. Por exemplo, o paciente chega com dispneia em emergência, eu realmente vou ver se é uma pneumonia, uma sepse, ou se um TEP, ou se pode ser insuficiência cardíaca, por exemplo, tá? E aí eu posso iniciar antibiótico terapia até 3 horas. Em relação ao tratamento da ira, eu não vou discorrer tudo aqui, porque na verdade vocês já sabem, tá? A gente tem a recomendação do CADIGO, não muda muito além disso. E o que eu queria chamar um pouco mais de atenção seria, então, das novas terapias absortivas, tá? Esse aqui, então, é o CytoSorb dos residentes. Então, o que seriam as terapias absortivas? Lembra? Eu não vou passar a molécula que eu quero que seja retirada, ela vai ser absorvida por esse, aqui não se chama filtro, se chama cartucho, né? É a nomenclatura mais ideal. E aí eu posso ver aqui um corte do CytoSorb, mostrando que eu tenho esses bits, essas esferas, tá? Aqui, um outro corte dessas esferas mostrando que o sangue passa entre as esferas e passa interesferas, tá? E o que ele faz? Ele é cheio de polimixina B nessas beads. O que a poli B acaba fazendo? Ela acaba absorvendo as endotoxinas. E as endotoxinas por si acabam também fazendo a absorção das citocinas inflamatórias. Então, em teoria, eu conseguiria tirar endotoxinas e conseguiria tirar citocinas regulares, citocinas inflamatórias também. Em relação, então, aos trabalhos que a gente tem de filtro de polimixina, esse aqui é um trabalho randomizado, tá? Deixa eu só embaixo da
Esse foi um trabalho, então, que eles fizeram pacientes recebendo, então, um cartucho de polimixina B versus pacientes recebendo um outro cartucho placebo, tá? A equipe era parcialmente cega, quem estava na assistência direta não sabia quem era, mas quem ia instalar a máquina, tudo, acabava sendo, não dá para cegar, né? O que acontece? Eles não conseguiram demonstrar, então, os pacientes não tiveram, o endpoint primário era a mortalidade em 28 dias, eles não conseguiram provar que diminuiu a mortalidade, e numa segunda análise interina, foi recomendado, na verdade, eles pegarem pacientes mais graves. Então, um score de gravidade de disfunção orgânica maior, com uma pontuação maior que 9. Mesmo nesses pacientes que eles seguiram, também não teve diferença de mortalidade. Esse aqui, então, um outro filtro para vocês entenderem, é o Oxiris, tá? O que ele é? Ele é um filtro, aqui um corte transversal mostrando, ele tem essa camada de heparina para não ter coagulação do sistema e agregação plaquetária, tá? E ele tem mais duas camadas. Ele tem essa camada mais externa azul de AN69, que é fortemente capaz de fazer absorção, tá? E ele tem essa camada intermediária que chama PEI, que é uma camada polietilenoimina, que é uma estrutura aqui, ó, mostrando então o recorte para vocês, carregada eletricamente positiva. E aí, como ela é carregada eletricamente positiva, ela acaba absorvendo as endotoxinas, que são negativas. Tudo bem? E as endotoxinas acabam absorvendo as citocinas inflamatórias. Então, essa daqui é uma revisão sistemática e meta-análise que acabou de sair, dia 9 de julho de 2023, agora, tá? No Critical Care, mostrando que o Oxiris talvez esteja associado com menor mortalidade em 28 dias na sepsis. Eles incluíram alguns estudos, e quando eles fazem a meta-análise, mostrando que a favor do Oxiris, em redução da mortalidade aí. Eles também demonstraram, então, a favor do Oxiris, redução do tempo de permanência em terapia intensiva, em unidade de terapia intensiva, e uma redução do SOAP score nesses pacientes. Parece animador, né? Só que aí, quando a gente vai ver o trabalho direitinho, tá? O que eles veem? Que não muda a mortalidade em 90 dias dos pacientes. Então, talvez aquela mortalidade de 28 dias seja uma mortalidade muito precoce para ser avaliada, né? Talvez esses pacientes fiquem internados por mais tempo. Não muda a mortalidade em terapia intensiva. Então, realmente, de novo, às vezes os pacientes estão internados há mais de 28 dias na UTI. Não muda a mortalidade intra-hospitalar, tá? E quando eles fazem a análise com somente estudos controlados randomizados, eles não encontram nem essa diferença na mortalidade de 28 dias. Então, na verdade, o que provavelmente está puxando essa melhora da mortalidade sejam mais a série de casos e desses pacientes, estudos com uma relevância, uma metodologia um pouco assim, digamos, inferior, mostrando a redução da mortalidade. Quando a gente põe no clinical trials a condição sepse e o tratamento hemoperfusion, a hemoperfusão, a gente percebe que a gente tem 36 estudos em andamento. Então, na verdade, é algo que está no momento. Eu acho que o Covid acelerou muito isso por conta da cascata inflamatória que o Covid fazia. Então, tem muitos estudos desde então, tá? E o futuro? O futuro, na verdade, a ideia por que a sepsis é tão difícil de tratar? Por que a IRA é tão difícil de tratar? Porque quando a gente pega, a fisiopatologia é muito complexa,
eu tenho pacientes que têm mais resposta inflamatória, eu tenho pacientes que têm mais alteração de Shunt, por exemplo. Então, eu tenho certos fenótipos de pacientes, tá? Além disso, o paciente tem diferentes comorbidades, eu tenho variáveis ambientais diferentes, até a mensuração laboratorial acaba sendo diferente, e as próprias características inatas do paciente, como a própria genética de cada um, tá? E isso faz com que eu tenha a sepse de intensidades diferentes, de durações diferentes e de trajetórias diferentes. Então, talvez no futuro, aqueles filtros do cartucho não funcionem para um paciente, mas talvez se a gente achar um fenótipo de paciente para que ele funcione, por exemplo, tá? Então, o que seria o ideal e o sugerível? Então, a gente achar fenótipos do tipo de iras associadas a sepsis do tipo precoce, iras associadas a sepsis do tipo tardio, e junto com os novos biomarcadores e a inteligência artificial, conseguir fazer tratamentos mais específicos para cada fenótipo de paciente, tá? Acho que é isso. Obrigada, doutora Ana. Nós temos algumas... Tem alguém levantando a mão lá, vai fazer pergunta, doutora Fernanda, mas, mais uma vez, excelente apresentação, Ana, sempre muito atual, mostrando tudo que tem de mais moderno. Então, muito obrigada pela sua apresentação. Eu vou abrir agora para as perguntas, se alguém tiver online também pode fazer pelo chat, ou abrir a câmera, falar, o microfone. Doutora Fernanda Goraibi vai fazer a primeira pergunta aqui. Ana, parabéns pela aula, muito boa, como sempre. Voltando na fisiopatologia, eu cheguei atrasada, não sei se eu perdi alguma coisa, se eu estou repetindo alguma coisa que você falou, me desculpe. Sobre a vasodilatação e vasoconstricção. Se uma da fisiopatologia é a vasodilatação da eferente e a vasoconstricção da aferente, como fica, então, o uso de IECA, BRA e inibidor de SGLT2 na sepsis? Perfeito. Acho que super atual sua pergunta, obrigada por ela. Na verdade, eu tenho vasodilatação das duas arteriolas, mas ela é mais importante na eferente, tá? Não tem trabalho que eu conheço usando IECA, BRA e até inibidor de SGLT2 na sepsis, tá? Porque se a gente for pensar, eu pioraria essa vasodilatação, né? Da arteriola eferente e diminuiria ainda mais o ritmo de filtração glomerular. Tem slide do cloro na mácula densa e faz uma vasoconstricção na... O cloro, né? Ele faria uma vasoconstricção na aferente. Na aferente. Tá? E talvez por isso a aferente seja menos vasodilatada do que a eferente. Entendeu? Contribuir com por favor. Só para contribuir um pouco com a resposta, não propriamente na sepsis, mas em injúria renal aguda, é muito tema controverso, a questão do IECA, se a gente deve manter ou suspender. Você poderia comentar, né, alguns dados daqui que a gente tem? Não tem muito trabalho, na verdade, de IECA e BRA na IRA. Mas se a gente for pensar na fisiologia, na fisiopatologia, é realmente isso. A gente tem, então, uma diminuição da taxa de filtração glomerular, e se a gente dá um inibidor de enzima convertora de angiotensina e um bloqueador do receptor, o que a gente faria? A gente vasodilataria mais a eferente e, teoricamente, a gente pioraria ainda mais o ritmo de filtração glomerular, tá? Num contexto de IRA, talvez caísse ainda mais. E é um consenso geral que a gente acaba tirando, tá? Então, no momento de IRA, a gente tem até o nosso protocolo aqui, associado ao alerta eletrônico, que está lá escrito: descontinuar e equilibrar. E aí, quando a gente foi avaliar o nosso estudo,
E a gente comparou os pacientes que descontinuaram versus os pacientes que continuaram, tá? De todos os pacientes, os que descontinuaram, na verdade, aumentaram a mortalidade. Obviamente, exato. É um estudo de, assim, de análise de outro trabalho, não foi desenhado para isso, na verdade, né? E quando a gente pega o subgrupo de pacientes com doença cardiovascular, a mortalidade realmente aumenta. Naqueles pacientes que a gente suspende IECA e BRA. Inclusive, é um trabalho que a gente submeteu para o Congresso americano. Vamos ver se vai ser aprovado. Doutor Edson quer fazer uma pergunta? Doutora Edson? Tudo bom? Parabéns pela sua apresentação. Nunca tinha ouvido falar em algumas coisas que você apresentou, já anotei aqui. Eu tenho uma curiosidade. Você que teve uma carreira aí dentro do hospital universitário, durante a sua carreira você usou alguma vez os outros marcadores de injúria tubular precoce em vez da creatinina? Usou e desistiu ou nunca usou? Oi, professor. Muito prazer, o senhor está assistindo a minha aula. Muito obrigada, viu, pela pergunta, mas aqui a gente não tem disponível. A gente tem um serviço muito grande de SUS, mais de 1.000 leitos no hospital, mas a gente realmente não consegue utilizar os nossos biomarcadores. Eu acho que praticamente os serviços, assim, talvez que eu conheça, assim, o Einstein e o Sírio, que utilizam cistatina C, né, na rotina do consultório, ainda consigo pedir cistatina C para um outro paciente, mas que pagando particular ainda, né? Mas dentro da instituição a gente ainda não conseguiu. Eu acho melhor você continuar com a creatinina mesmo, porque isso aí é jogar dinheiro fora. É isso mesmo, professor. Esse negócio de Enigal nunca deu certo em lugar nenhum do mundo. Não deu certo. Não, nem Quinoa, nem Enigal, nem Interdeucina, nada disso deu certo. Perfeito. Melhor a gente gastar na terapia deles, professor. Deixa eu te fazer a segunda pergunta. Em termos de hemodiálise e hemodiafiltração, você tem preferência? Eu prefiro hemodiafiltração, professor. Mas, assim, é uma preferência pessoal, na verdade, porque na literatura não mostra a diferença, né? Nem de mortalidade, nem de outros desfechos. Mas o que eu vejo é que, às vezes, mantém melhor a estabilidade hemodinâmica do paciente por conta do fluxo de reposição, e a gente tenta acreditar aí que a gente acaba tendo um clearance convectivo e tirando essas moléculas médias, né? Em termos de precocidade, você é partidária da diálise precoce ou mais tardia? Nossa, professor, outra pergunta difícil. Eu sou muito individualizar, professor. Individualizar, beira-leito. Eu acho que tem paciente que a gente ainda tem dúvida quando a gente vai a beira-leito, se dialisa ou não dialisa. E isso é uma grande dificuldade até para transmitir para os residentes. Mas a gente, naquele que a gente tem dúvida, a gente volta, deixa, dá 2 horas, repete o exame se precisar, e a gente acaba tendo uma decisão bem individualizada, viu, professor? Muito obrigado pelas respostas e parabéns de novo pela sua aula. Vou estudar esse negócio que eu nunca vi na vida. Parabéns pela aula. Eu queria aproveitar, desde que os IECA foram lançados e os BRA, eu não consigo achar trabalhos que maculem os efeitos dessas drogas. E teve uma época até que o pessoal falava que tinha que se colocar na água, assim como estatina, aspirina já nem tanto, mas que essa família de drogas não fariam mal para ninguém. Então, como a gente sabe bem essa fisiopatologia, eu acho que existe muito de crença até do nefrologista de que isso não pode ser usado na ira, não pode ser usado no transplante, principalmente, não pode ser usado
em várias situações porque é ruim. Mas o que significa o ruim? O ruim significa, vamos dizer, um aumento da creatinina que você começa a observar. Você tira a droga, mas vale a pena, quando você pesa os benefícios de droga antipertensiva dessa família versus os riscos que ela existe, assim como todas as outras, eu acho que os benefícios acabam superando os riscos que ela tem. E não vejo nenhum problema em você dar, e se notar uma piora, você tira a droga. Então, o que é importante é a observação. Eu acho que a gente não chega a uma conclusão concreta por essa razão. Você cria uma filosofia, eu tenho medo, eu não vou dar, eu tiro. Mas você não tem uma prova consistente para tomar essa conduta. Então, você tira, eu não tiro, ela não tira, o outro tira. Enfim, e aí é difícil você chegar num acordo de se funciona ou não funciona. Mas tinha, nem sei que fim levou, eu acho que está vivo. É um cara, acho que é da Flórida, chama David Moscovitz. Às vezes eu falo para os residentes isso. E ele era um estudioso dos inibidores de enzima. E vocês sabem que tem os inibidores que são hidrofílicos e lipofílicos. E ele era um que propunha você dar para o mesmo paciente o enalapril e o ramipril, por exemplo. Por quê? Porque o enalapril ele é hidrofílico, ele atuaria em renina circulante. E o ramipril é lipofílico, ele atuaria em renina tecidual. Então, tem vários aspectos dessas drogas que ainda não são bem conhecidos, mas que pode causar essa confusão. Então, sim, eu acho que, se eu pudesse dar uma sugestão, de cara, se o paciente está tomando, não tira. Está complicando? Tira. O raciocínio é mais ou menos protacromia, um transplante com insuficiência renal aguda, enfim, você não é obrigado tira o inibidor de enzima. Não pode ser automático esse raciocínio. Acho que, como você falou, tem que ser caso a caso. Muito obrigada, Lúcia. Até já respondendo a pergunta do doutor Horácio, cobrar tira ou não tira da ira. Eu acho que é justamente isso. Então, pela fisiopatologia e o que é consenso, a gente acabava tirando, mas depois, então, dessa análise que a gente teve no nosso trabalho, mostrando que aumentou a mortalidade dos pacientes, e se a gente for pensar, por isso que a gente fez uma análise exclusivamente com os pacientes cardiopatas, incluindo insuficiência cardíaca e coronariopatia, às vezes eles têm um mecanismo de cardiorrenal mesmo. Então, nesses pacientes, talvez deixar e equilibrar, talvez seja até benéfico, na verdade, tá? Durante o momento da ira, não tem nenhum trabalho, assim, professor mostrando. Mas, de novo, já tem um trabalho, acho que no CIGASM, se eu não me engano, publicado 2, 3 anos atrás, mostrando que dos pacientes, eles pegaram os pacientes que eu tirei nesse momento de ira, tá? E aí, ambulatorialmente, eles seguiram eles e dividiram em 2 grupos. Os que retornaram e equilibrar e aqueles que o médico assistente não retornou e equilibrar. Nos que não retornaram e equilibrar, a gente percebeu que a mortalidade foi maior. Então, de novo, conferindo aquilo que a gente já sabe, do efeito benéfico cardiovascular e renal desses pacientes a longo prazo, né? E até recentemente, um residente da clínica veio me falar, mas está com crônico, com creatina de 3,5. Isso no renal crônico não tem evidência, na verdade, evidência de manter, né? Pelo efeito benéfico e de alteração de mortalidade cardiovascular que esse paciente vai ter, independente do nível de creatinina. A gente vai acabar tirando daqueles pacientes que fazem hipercalemia, que a gente não consegue controlar, que acaba sendo o risco, então, um pouco. O risco maior da hipercalemia do que o benefício de manter o equilíbrio. Muito bom, doutora Ana, acho que muito obrigada mais uma vez, excelente. Sempre a Ana virá mais vezes apresentar também, né? Mas, então, muito obrigada e obrigada a todos pela participação. Lembrando que semana que vem nós teremos um convidado internacional, o Dr. Luiz Morales, que vai falar sobre inteligência artificial em transplante.
Então, muito obrigada mais uma vez pela participação de todos. Obrigada pelo convite, pessoal.